Daqui a pouco começa a gravar. Uma mãozinha. Ok. Espera aí, deixa eu só ajudar meu marido a encapar um celular aqui para ele poder sair. Dica, viu? Quem vai sair aí, ó, tiver que sair e levar o celular para a rua, a gente aqui em casa está encapando com aquele papel filme. Aí você pode usar o celular sem ter perigo de contaminar ele. Espera aí, gente, rapidinho. Amor, tá gravando isso tudo, amor. Meu Deus. Cadê o estilete? Não sei. Segura aí para eu procurar para você. Gente. Ô, Vida, você vai ter que levar lá na cozinha para você cortar. Leva ele esticadinho aí, tá? Já, fechou. Pede ajuda, Ana. Então, deixa eu, peraí, compartilhar a tela. Cadê? Aqui. Uma janela. Nossa reunião de hoje, né, tem o nome de gestação e propósito. Teórico, vocês estão vendo a tela? Esse aplicativo aqui, ele tem o único problema. Quando a gente está compartilhando tela, eu não consigo ver vocês. Peraí. Peraí, que tem alguém pedindo para entrar e eu tenho que voltar. É a Maria. Vocês estão vendo, gente, a tela que eu estou compartilhando com vocês? Eu estou vendo só Ok? você, Cissa. A mim? Então tem que compartilhar de novo. Tela. Eu estava vendo. Tá, espera aí. Eu vejo você e vejo a Vê se tela. tá em cima da geladeira. Acho e vejo a tela também compartilhada. Eu também vejo você e vejo a tela que você compartilhou. Tá, peraí, só um pouquinho. Aqui, amor, tá aqui. Tá aqui comigo. E é o certo, não vou te dar o cartão errado dessa vez, não. Esse é o errado. Então, alguém não está vendo a tela? Nossa, eu fiz uma besteira aqui, nada a ver. Agora a tela saiu. Só vejo a tua foto, Cissa. Ai, que raiva. Tá muito... Cissa, tá muito baixo. O áudio? Eu não tô conseguindo ouvir. Ué? O áudio aqui tá normal, Cissa. O áudio também, eu tô vendo a tela, tranquilo, eu tô vendo lá as telas. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ok, só clicar lá no link. O áudio Mais tá alguém ótimo. não está vendo? Mais alguém? Oi, Drica. O áudio tá ótimo. Cissa, eu vejo uma tela cinza só e uma foto sua no meio. Não, eu vejo aquela tela escrita, se somos seus filhos, então Isso. seus herdeiros. Tá, eu não consegui acessar essa. Ai, gente. Pra mim tá não tudo bem, consegui. tá dando pra ver direitinho. Tá, eu cliquei aqui na tela e tá o conteúdo. Ah, já sei. É porque quando você... Você quer alguma coisa, filho? Quando a gente está no celular, é isso. Você precisa... Deixa eu voltar aqui. Janine. Quem está usando o celular para... Onde está compartilhando, né? Tem que jogar para o lado aí, a tela vai estar do lado aí para você. Aí, quando a gente estiver compartilhando tela, é melhor até você pôr o celular na horizontal. Bom, então tá funcionando. Tchau, Vida. Oi, meninas. Ali, ó, a Kate tá ali. Quem tá? A Kate, a Sam, Tudo bem? a Drica. A Drica. A Valéria escondeu aqui. Ó. Tá, Valéria, um beijão para você, minha flor. Aqui, ó, a Valéria, pronto. Aí, tô aqui. Tudo bem, querido? Você tá muito intelectual, viu, Valéria? Tá bom. Que Valéria, você tá top, menina. Manda ver. Ó, meninas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ouça o que essa mulher tem a dizer, porque ontem ela falou no meu coração com tanto carinho ontem à noite aqui, que foi assim, algo maravilhoso, mesmo, maravilhoso. Ela é linda. Fiquem com Deus. Que lindo! Aí, eu tô ganhando até salva de palmas, viu? Quer dizer, eu não, você. Então, depois eu comento com vocês, compartilho com vocês mais ou menos o que aconteceu. É Deus movendo tudo mesmo.
Então, seguinte, meninas, essa semana eu estava fazendo meu devocional natural, tudo normalmente, tá? E estava lendo Romanos. E aí Deus foi trazendo algumas coisas ao meu coração, eu estava orando pela nossa reunião, e é sobre isso que eu vim falar. Quando eu coloquei o tema de gestação e propósito, num primeiro momento, o que estava no meu coração era exatamente sobre a gente da gente gerar o propósito de Deus na nossa vida. Mas antes da gente falar nisso, quero sempre falar de uma coisa, né? Lembrando a vocês, diferentemente da nossa primeira reunião, hoje eu já convidei Jesus, ele já está aqui com a gente, ele já sabe que essa reunião é dele, tá? A sua participação, você não tem que me perguntar se você pode falar, você libera o seu áudio e fala, tá? Não, vida. Então, tá... eu falo sempre, eu e a Valéria, quando a gente está combinando tudo, tratando as coisas aqui, ela, Cissa, mas é isso, aí eu, Valéria, mas esse grupo não é meu, não é seu, esse grupo é do Senhor, esse grupo é do reino, é para o reino, tá? Então, eu falei com a Kate em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então nós somos aqui um grupo de mulheres livres, tá? Livre, você é livre para falar, você é livre para ficar, você é livre para partir, tá? Que isso fique muito claro para todas nós. Então, desde o início, eu tenho sempre chamado a nossa atenção para a necessidade de autoconsciência. Eu falo que antes de autoconhecimento, antes de eu ter conhecimento de quem eu sou, eu tenho que ter uma consciência da minha existência, sabe? Da minha existência em Cristo, da minha raiz em Gênesis 1:26, de ser a imagem e semelhança de Deus. Não tem como a gente fazer nada sem que isso esteja verdadeiramente enraizado em nosso coração, tá? Então, eu sempre vou começar falando a respeito disso. Ter consciência de onde você está agora, do que você está fazendo. Tem livro falando sobre o poder do agora, né? O poder do agora é aqui, nesse exato momento. O que Deus tem para você? O que Deus preparou para você nesta tarde? Entendendo que você não veio aqui só para receber, tá? Você está vindo aqui também para derramar na vida de cada uma das mulheres que está aqui. Eu dou o start, tá certo? Eu só dou o pontapé principal, o pontapé inicial lá. Eu vou lá no meio do campo e dou uma pesada na bola. Mas ela está rolando aqui e nós temos um técnico, nós temos um juiz, um justo juiz que está apitando ali, que está determinando quem é que chuta e quem é que pega no gol, tá certo? Então, uma coisa que eu estava conversando outro dia com a Kate, conversei um pouquinho sobre isso com a Valéria também, é sobre a nossa consciência quanto à nossa herança. Eu vou até pegar um trechinho que eu coloquei aqui no slide que eu fiz. Então, tá aqui. Estão vendo a tela, meninas? Uhum. Eu tenho que sair para me ver a tela, senão não... Isso, quem está no computador tem que ir para uma coisa para o lado aí, em algum lugar. Sim, mas, de qualquer forma, é Romanos 8:17. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Então, filho é herdeiro. E acabou. Não tem nada fora disso. Tá? Essa lógica aqui, essa sequência lógica que está aqui é muito clara. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E, portanto, e por consequência de sermos herdeiros do Pai, somos co-herdeiros com Cristo. Se, de fato, participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. O que eu quero chamar a atenção aqui, a sua atenção aqui, é a questão de ser herdeiro. E eu queria realmente que algumas de vocês me dissessem qual é a herança que você acredita que você tem do teu pai. É só botar o dedinho na tela, libera seu microfone e fala para mim. Qual é a herança que você crê? Porque o seu pai natural, você tem mais ou menos uma ideia dos bens que ele tem. O meu pai natural deixou para mim, quer dizer, deixou não, porque ele está vivíssimo, graças a Deus, passei a tarde com os meus pais ontem, mas meu pai tem para mim um apartamento. Essa é a herança que ele tem para mim. Não estou falando de legado, estou falando de herança natural. Tá?
E o nosso Pai Celestial, a palavra nos diz que nós somos herdeiros, porque somos filhos. E o que vocês creem que é essa herança? Eu acho que a gente nunca vai saber a dimensão total dessa herança, é óbvio. Eu nem tenho essa pretensão, mas é porque eu me dei conta, essa semana, dessa parcela de herança, e isso eu tenho meditado muito nisso. Sabe, que herança é essa? Porque dependendo da herança que eu tenho, eu sei o que eu posso fazer. Se eu tiver um entendimento exato da herança que eu tenho, por exemplo, eu não preciso, embora no caso do meu pai, eu já falei com a minha mãe, que eu quero que ela coloque o apartamento no nome da minha filha e não no meu nome, porque eu quero, para a honra e glória do Senhor, prosperar até comprar o meu próprio apartamento, eu quero experimentar disso, eu vou experimentar disso, eu quero que isso já recaia sobre a minha filha. Mas, vamos supor, né, eu tenho um apartamento, então eu não preciso me preocupar em comprar um apartamento. Sabendo o que eu já tenho, há coisas com as quais eu não preciso me preocupar. Meu pai não tem uma fazenda para mim, então, se eu quiser ter uma fazenda, o que eu vou ter que fazer para isso? Isso não está na herança. Então, quando a gente tem uma consciência da herança que a gente tem, a gente sabe o que a gente tem que fazer com ela, o que a gente pode fazer com ela. E aí, eu quero que você me responda. Em que você crê? Que herança é essa? Valéria, você já está aí? Não, eu estou aqui pensando, porque, tipo assim, se a gente for pensar mesmo, é uma herança sem limites, né? Porque ele já nos deu tudo. Eu acho assim, é uma questão mesmo da gente ir lá e pegar mesmo para a gente o que ele deixou para a gente de herança, né? Nossa, falando assim é meio... chega a ser difícil mesmo, porque falar também que sem limite fica muito generalizado, né? Sem limite, sim. Pronto. E aí? Qual a herança que o pai tem para mim? Uhum. Ai. Eu acho que ele tem a herança, tipo assim, eu acho que eu carrego essa herança, que ele me deu essa herança já, sabe? A herança de estar realmente mentoreando mulheres, ajudando mulheres. Isso é uma herança que vem dele, que não vem de mim, vem dele, né? Basta eu acessar isso, que para mim muitas vezes é meio difícil. Vamos lá no filho pródigo, ele veio ao meu coração agora. Nossa, eu estava pensando nisso, Cícero. Então, fala, o que você estava pensando? A passagem do filho pródigo, porque quando ele pede o pai para a herança dele, né? Ele vai gastar, vai usar da maneira que ele quer, mas, na verdade, ele nem sabe exatamente o que, na verdade, ele tem, né? Porque quando ele chega, quando ele volta, que ele perde tudo, né? O pai dele, né, fica assim, agradecido, porque ele reconheceu que ele tem um pai, né? Então, assim, essa passagem é bem interessante. E hoje de manhã eu até estava pensando sobre a questão de herança. Eu estava em casa aqui pensando, meu Deus... que assim, como você falou, a gente sabe a herança dos nossos pais. O meu pai tem terras e eu sei que um dia assim, a gente vai ter essa herança, mas não tem, são terras assim, que não tem muito valor, né, assim, comercialmente. Mas a gente tem uma herança, e do nosso Pai Celestial, quando ele fala, né, que a gente é para dominar a terra. Então, assim, na verdade, a gente tem tudo, só que a gente não sabe usar, né? Eu penso assim, que a gente não sabe usar essa herança que ele nos deixou. Ok, alguém no chat aqui, acho que foi a Maria da Cunha, ela disse que para mim a salvação é a vida eterna. Cícera. Oi. Então, quando tu começou a falar sobre isso, eu também me veio a passagem do filho pródigo. E o filho pródigo, quando ele voltou para casa, como ele achou que ele tinha pego aqueles bens, quando ele voltou, ele achou que ele não merecia mais ser como filho, né, mas como um servo. Então, ele também não conhecia o pai, ele não sabia da herança de amor, né, de tudo que o pai podia prover para ele. Ele simplesmente achou que a herança fosse os bens materiais e se colocou na posição de servo. Ele nem se atentou quando o pai voltou para abraçar ele, que o pai
estava disposto a ter ele como um filho. E a nossa herança com Deus é assim, às vezes a gente nem se atenta ao que Deus está disposto a nos entregar, ao que está, só para a gente pegar com Ele. A gente se coloca na posição de servo e não de filho, que tem direito a herdar a herança. É como a Valéria estava falando, que a gente tem tudo, que a gente não sabe acessar. Os nossos olhos não se abriram para acessar, na verdade. É isso. Maria, você só desliga... Vânia, você só desliga seu áudio um pouquinho, por favor? Verdade. Miriam, eu estou aqui assistindo, mas eu estou lavando as coisas. Fique em paz. Amanhã eu estou lavando hoje. Sem problema. A Siri maluca falando comigo. Deixa eu só ver um pouquinho. Tem uma amiga aqui, gente, que mandou uma mensagem lá no grupo e eu não vi. Peraí. A Ana. Ana, o link está lá no grupo, mas eu vou colocar aqui para você também. Deixa eu só mandar para ela, gente. Ana Maria é pai de um amigo, pai, credo, é mãe de um amigo meu, é um doce de pessoa. Ainda não viu, não. Tem que esperar um pouquinho. A respeito do filho pródigo, eu tenho uma visão um pouquinho diferente, tá? A respeito dessa passagem. Mas antes de eu falar dela, há um mês mais ou menos, uma pessoa postou num grupo que eu faço parte, uma música chamada... Não lembro o nome da música, depois eu boto lá para vocês, mas o refrão dela dizia que Barrabás somos nós. É claro que a gente tem que ter uma visão muito clara de quem somos em Cristo, mas a gente também precisa ter uma visão muito clara de quem somos sem Cristo. Uhum. Sem Cristo, gente, pensa bem, Jesus foi para a cruz para que Barrabás fosse liberto. Barrabás somos nós. Jesus foi para a cruz para que nós fôssemos libertos. Se Barrabás tivesse sido solto antes de Jesus, soltaram primeiro o Barrabás. E aí foram levar Jesus para o Gólgota. Eu acredito que Barrabás deve ter ido e ter acompanhado tudo e ter jogado pedra na cruz ainda. E eu vou te falar que tem hora na nossa vida que a gente faz isso. Jesus morreu pela gente na cruz. E tem hora que a gente que é assassino, porque tem um monte de coisa que a gente anda matando por aí. Acredito eu que quando a gente começa a desenvolver, principalmente a consciência em Cristo, a gente vai tratando essas coisas. Mas o meu marido, por exemplo, gente, eu já matei meu marido muitas vezes. Meu Deus. Eu matei o ministério dele muitas vezes. Sabe? Para ele fazer o que fez aqui hoje. É fato também que reconhecer isso e verdadeiramente me converter em Cristo, tomar um caminho oposto ao que eu estava tomando, também está restaurando a minha casa. Tá? Mas, assim, eu quero trazer essa visão muito clara de que, assim também como somos Barrabás, para mim, nós também somos o filho pródigo. Eu estou falando de herança hoje, e de repente hoje a gente vai ter uma consciência de herança aqui. Existem algumas pessoas que hoje estão na mídia, que eu acho que elas são como filho pródigo. Essas pessoas já alcançaram essa dimensão de herança que a gente ainda não alcançou, que a gente está alcançando. Algumas pessoas já alcançaram isso. E essas pessoas chegaram para o pai e falou, me dá a minha parte na herança. Eu sei, a Vânia falou aqui que ela acha que o filho não tinha consciência de quanto ele tinha. Para mim, ele tinha sim. Ele falou, me dá a minha parte. Ele sabia o que ele estava fazendo. E aí ele pega a parte dele da herança e parte. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro. Quando eu não tinha carro, eu ia para a igreja com a Ana Luísa no carrinho, frio, quando estava chovendo, botava guarda-chuva em cima do carrinho.
ia a pé para a igreja. Não tinha um na igreja para me dar carona de volta para casa. E isso não me impedia de ir para a igreja no outro dia. A gente foi comprar carro para parar de ir para a igreja, para ir para passear para tudo enquanto é lugar. Não que Jesus só estivesse na igreja, mas a gente tem que ficar atento a esses pequenos sinais. Naquela época, eu tinha muito um entendimento distorcido, não é errado. Eu tinha um entendimento, porque Deus se manifesta assim, lá dentro do templo, lá no templinho, porque ele se manifesta onde ele quer, porque isso não depende nem de mim, nem de ninguém. Ele, sim, a presença dele também é manifesta no templo. Tá? Então, quando eu vou ao templo, se eu for com o meu coração aberto, porque se onde 2 ou mais estão reunidos em nome dele, ali ele está presente, se eu for para a igreja com o meu coração aberto, eu vou experimentar da presença dele. Se verdadeiramente as pessoas ali estiverem reunidas em nome dele, eu vou experimentar e acabou. Então, por que bastou eu tomar aquela miséria na herança, na minha herança, que é aquele carro que ele já tinha separado para mim, para eu me afastar dele? E aí, sobre o filho pródigo, na verdade, ele só volta para casa porque ele tem fome. Ele estava lá, trabalhando para o cara mandou, o menino era judeu. Judeu e porco é duas coisas que não combinam. O menino teve fome porque ele teve vontade de comer a comida dos porcos. E ali, ele falou, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu estou passando esse perrengue todo. E lá na casa do meu pai, os empregados deles são mais bem tratados do que eu. Não, eu vou voltar. Eu vou falar com meu pai que eu fiz isso, ver se isso não acontece na nossa vida, tá? A gente está no perrengue, passando fome, e aí a gente resolve voltar para Deus. E aí a gente começa a dar este propósito. Ah, não, vou fazer esse propósito aqui com Deus, ó. Eu não vou mais tomar refrigerante, que é para Deus me dar essa coisa aqui, que eu quero pôr um propósito com Deus, porque eu quero alcançar uma bênção. E aí a gente começa a negociar. Bom, então eu vou falar com meu pai que eu pequei contra ele, que eu fiz isso, eu pequei contra Deus, e papapá. E aí ele cria o plano perfeito e ele vai. Mas quando ele fala que ele não queria ser... você não precisa me tratar como filho, não. Você sabe por quê? Porque esse cara ele era tão ruim, porque a gente é tão ruim sem Cristo, que ele não queria nem ser tratado como filho. Bastaria ser tratado como servo. Ele não queria compromisso com o pai dele. Mas o amor desse pai é tão grande, que quando ele já ficava ele sabia, gente, se ele esperava o filho chegar todo dia, porque ele sabia que o filho ia voltar. Você acha que Deus não sabe cada perrengue que a gente ainda vai ter? Cada crise que a gente ainda vai ter? Será que ele não sabe? Você acha que ele não sabe que a gente, na semana que vem, vai ficar 2 dias sem fazer alguma coisa que a gente tem feito nessa semana? Você acha que ele não sabe como é que vai ser a vida de cada uma de nós quando acabar essa parada de corona? Quando a gente tiver menos tempo dentro de casa e mais tempo fora de casa, ele já sabe de tudo. Mas ele sabe também que a gente é filha dele. E que a gente vai voltar. Aí a gente chega, oh Deus, eu fiz isso. Aí ele fala, filha, fica quieta, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar, deixa eu te receber, você é minha. E esse amor constrangeu aquele filho. Foi o amor do pai que constrangeu aquele filho quando ele falou, eu não estou interessado se você pensa que você é servo. Eu vou te dar vestes limpas. Eu vou calçar sandálias nos teus pés. Eu vou colocar uma aliança no teu dedo. Você é meu filho. Eu não sei se você ainda... Talvez você ainda não tenha entendido que você é meu filho. Você está achando que isso que você levou e gastou é a tua herança? Não, deixa eu te mostrar o que é a tua herança. E eu, há alguns dias... Gente, eu posso estar totalmente errada no que eu estou falando. Totalmente errada. São percepções muito pessoais. Tá? E eu vou pedir a vocês que filtrem. Porque eu pedi ao Espírito Santo que só ficasse na mente de vocês aquilo que viesse dele. Que aquilo que viesse de mim
se não tivesse sido ele que tivesse trazido, que vocês esqueçam. Então, por favor, filtrem, tá? Sejamos mulheres de Bereia, vamos à palavra, temos o Espírito Santo que nos ilumina, que nos guia. Então, por favor, oi, Sam. Clica na tela. Não, é que eu queria falar um negócio que passou na minha cabeça agora, e está queimando para falar que hoje em dia, né, pela experiência que eu tive, essa herança, né, do filho pródigo é aquilo que eu falo, que é o ego da gente. A gente acha que é algo que a gente sabe que a gente quer, que a gente acha que sabe o que quer, e aí a gente quer como herança viver sozinho porque a gente sabe melhor. Então o nosso ego, na realidade, é acreditar que a gente sabe melhor do que Deus sabe sobre a gente. Mas Ele que nos criou. Então, a minha herança que eu gastei era isso, achar que eu sabia porque eu queria ter algo logo, né? Só que eu não sabia o que eu queria. E só através do autoconhecimento que eu descobri isso, mas eu já tinha gastado a minha herança. Então, foi aí que eu comecei a renunciar ao meu ego e falar, não, quem tem que tomar o controle, quem tem que guiar é Deus, porque Ele sabe quem eu realmente sou. E nessa busca do autoconhecimento, eu fui descobrindo cada vez mais Deus. Então, para mim, essa herança foi achar que eu poderia ganhar o mundo, e Deus falou, não, deixa ela bater a cabeça, porque ela vai saber o que realmente é. E aí onde foi que eu renunciei o meu ego, e aí eu falei, não, agora realmente eu entreguei, porque cresci na igreja e tudo mais, então eu ia para a igreja, eu saía da igreja, eu ia para a igreja, eu saía da igreja, e eu acho que acontece com muitas pessoas. As pessoas vão e voltam para a igreja, vai e voltam o tempo todo. E agora fez totalmente o sentido, porque eu estava muito ofuscada com muitas coisas do mundo, porque eu fui procurar por respostas no mundo. E agora que eu entendi que não, muito pelo contrário, eu renunciei, eu falei, eu não quero essa herança, eu quero voltar para o meu pai. E aí agora o meu pai está abrindo os meus olhos e fala, ó, isso aqui eu tenho para você. Então, a minha herança é tudo que Deus me faz enxergar que eu vou ter. Às vezes dá aqueles flash, às vezes dá aquele sonho. Aí eu falo, não, agora eu entendi, isso que Deus quer é muito melhor do que aquilo que eu achava que era para ser para mim. Que na realidade era coisas terrenas, né? Essa foi a minha experiência de filha própria. Eu fugi do pai e voltei. Eu acho que todo mundo tem, né? Gente, a Bíblia ela fala da gente. Né? A gente tem nosso tempo de Abraão, a gente tem nosso tempo de Sara, a gente tem nosso tempo de filho pródigo. A gente tem o tempo, a Kate ontem falou comigo, né, que ela que ela experimentou um tempinho aí de o irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo é vitimista demais, gente. Mas, pai, eu estava aqui com você o tempo todo. Você nunca me viu. Ai, por favor. E a gente tem nosso tempo. Ai, que coisa horrível, gente. Eu queria falar disso, de uma experiência. Assim, essa história do próximo é bem forte. Eu estou pensando em fazer a gestação. E só esperando que Deus vai brincar. Mas eu escutei uma palavra há poucas semanas, eu creio, da pastora Tânia Teresa. Depois até se eu encontro ela e decido em que eu acho ela é uma quebra de paradigma. E a pastora Tânia Teresa ela é uma mulher do ensino. E ela afirma nessa ministração de que a parábola do filho pródigo não diz respeito ao filho caído, e sim ao filho que ela inverte o que a gente conhece como bem. E pegando o teu raciocínio, Cissa, de fato, eu concordo contigo. Eu acho que o filho que sai, ele tem a nossa herança. Ele toma uma decisão.
uma decisão, ele sai gastando, ele tem um da herança, ele até faz lei, ela é contrária, que a herança não é divina, né? Legal, o pai deixaria as irmãs e colocaram, eu tenho uma terra, eu tenho um apartamento, mas hoje está de posse do pai, ele é um dono, vai ficar para você é uma coisa. E filho, ele deturpa essa lei, ele dá a minha parte enquanto vida, ele causa com o pai. Mas a pastora, ela diz o seguinte, ela diz que esse é a consciência da herança. O que fica, ele não é só um murmurador, ele não é só um vítima. Ele é, de fato, um filho que não tem consciência da sua filha. Quando ele reclama com o pai, ele demonstra mais do que vitimismo. Embora eu comente sobre isso. Ele demonstra que ele sim se sentia certo. E é engraçado que ele é um filho que não pecou. O outro não tinha compromisso com o pai. Como você falou, ele voltou por causa da vida. E aí o amor do pai constrange. Mas o que está disputando a presença do pai também não se sente filho. Ele também não se apropria da herança, ele não vive herança. Eu quero avançar um pouco a reunião, que tem meditado muito com essa questão da herança, não tenho visão de como está sendo colocado aqui, né? A herança da salvação, a herança da eternidade, está resolvida. Aceitou Jesus, caminhou com ele, boas. Claro que ele é filho de Deus, acredita que ele ressuscitou dos mortos, que ele deu para você, garantia, está tudo bom, caminhou com ele, tudo certo. O que você faz com a sua vida? A palavra vai falar, Jesus, ele diz que os herdarão a terra, ele usa o mesmo termo, ele usa a herança, herdarão a terra. E eu tenho me batido muito, falar dos Cissa, né, que somos Israel de Deus, e a gente não vive igual a Israel. Entendido que no Brasil nós temos pobre, igreja tem que ser humilde, o pastor tem que ser humilde. O pastor compra um carro melhor e já fica incomodado. Se a gente tem irmão rico, a gente fica incomodado. Você não deve ser muito crente. Não deve. Quando a gente manda bió com saia usada, comprar bazar R$1, mãe de Deus, viu? Aí é sério de Deus. Não é aquela coisa, mas a diferença, o valor que a nossa mentalidade cria brasileira, e isso é do Brasil, pode ser de ter pouco tempo, a gente valoriza, a gente diz que salvação e intimidade com Deus está linkado com a pobreza. E é interessante que Jesus repreende até ao Judas, que ele diz que você sempre não tem. Porque pobreza é um negócio de condição, é da vida. E eu não estou falando que a gente precisa ser rico. Eu tenho que a gente precisa ter herança, né? Falou aí de voltar à igreja. Eu acho que é uma mudança que você passou. Mas igreja somos nós, tá? Somos igreja. Nesse momento que a gente está aqui cultuando a Deus. Esse momento de culto. Isso aqui é igreja. A gente amou Jesus, o Espírito Santo, a gente está falando a palavra, a gente está unida, a gente está cultuando. Igreja somos cada um de nós. Eu e a Cissa, a gente tem culto todo dia, praticamente. Todo dia. Todo dia. E culto de 2 horas, viu? Culto de 2 horas. A gente é grande, amor. Quer culto, a gente aí para conversar. A gente fala da palavra dele, a gente tira a camada das pessoas da nossa aula para ver luz, né? Ok, deixa eu te interromper um pouquinho, só um instante. Porque o seu áudio está picando para mim. Está picando para as meninas também? Nossa, sério? Eu achei que fosse só para mim, então eu estava quieta. Mas você está falando de coisas tão preciosas que eu estou conseguindo pegar. Até assim, até para mim, a sua imagem está um pouquinho embaçada. Amiga, tudo bem aqui, eu tenho você tudo certinho. A internet está total. Pode estar. Tá bem grandona. Vou tentar, vamos de novo. Eu quase também não estou ouvindo, Cissa. Desliga a sua câmera um pouquinho, desativa a câmera, deixa só o áudio ligado. Ok. Se melhorou, gente. Melhorou, agora eu estou te ouvindo com mais clareza. Então, eu quero convidar a gente nessa proposição aqui,
para a gente pensar se a gente não está no filho que é o filho que ficou. A gente mora na casa do pai, a gente está exposto à presença do pai todos os momentos, mas a gente é servo. E a nossa mentalidade de crescimento, ela está fixa, né? Porque Deus tem sonhos ilimitados. A gente começou falando disso, da herança, e acho que a primeira pessoa que falou aqui disse assim, nossa, é ilimitado. Eu concordo. E o que a gente faz para alcançar esse a mais, né? Na minha vida profissional, por exemplo, e eu estou me limitando, mas não é Deus, né? Aí todo dia eu estou buscando, eu estou me sentindo muito constrangida. Amiga, tá picando muito o áudio. Picando. Eu saio e volto? Tá picando. Será que eu saio e volto? Eu não sei. De repente sai e entra de novo. Vou. Tá? Cissa. Oi. Pode falar um pouquinho que ela está falando? Claro. Então, a gente falou do filho pródigo, do filho que ficou, né? Mas nisso tudo aí também, eu não sei se é uma visão minha, né? Por exemplo, quando a gente nasce de novo em Cristo, né? A gente nasce, então a gente herdou tudo com Cristo, né? Maravilha, a gente sabe disso, né? Uhum. Só que eu acho que, na verdade, no decorrer da nossa caminhada, vão tirando isso da gente, entende? Vão tirando isso da gente. E a gente vai aceitando que nós não temos nada, que nós não somos nada, entendeu? Que o pai não é tão bom assim. Então, isso vai fazendo com que tanto que crie esses filhos que pensam que o pai não se importa, que o pai não cuida, que o pai não tem nada para eles, entende? E olha só, foi um pai que fez a gente nascer de novo, né? Herdar um reino, olha bem, que deu o filho dele por nós, olha bem, é uma coisa muito forte, e com ele deu tudo para a gente. Só que a gente não tem essa consciência. É aquele filho, sabe quando você tem um filho, você, em vez de estimular ele, que ele é lindo, que ele é inteligente, que ele pode todas as coisas, acontece o que com a gente quando a gente nasce de novo? A gente faz um estímulo com a gente, o contrário. Não que a gente não tenha que saber o nosso lugar, porque eu acho que tudo é por ele. A gente sabe que é por ele, a gente sabe de onde que a gente veio. Mas eu acho que isso também, muitas das vezes a gente nem é o filho pródigo, nem é o filho que ficou. Por quê? Porque a gente está no meio de um monte de filho quando fala de paternidade. Aí cai na paternidade. Você não sabe a sua herança porque você não sabe a sua paternidade. E você não sabe a sua paternidade porque você cria na sua mente que a sua paternidade é aquela, né, que te falaram. Sabe o que vem no meu coração agora? Que parece que em alguns momentos da nossa vida a gente foge para o orfanato. A gente sai da casa do pai e foge e vai morar no orfanato. Exatamente. A gente fica debaixo de um espírito de orfandade. Olha que triste, né? É triste, imagina. Imagina você virar para o seu pai e sua mãe e falar... Você não falar simplesmente, pai, eu estou indo embora, eu estou saindo de casa. Você fala assim, não, pai, eu vou morar num orfanato. Não tenho nada, eu não sei nada. É muito ruim. Deixa eu só ver o que há. Tá aqui no chat. Tal herança é revelada em Apocalipse 21, 3 e 4. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Gente, o que me chamou a atenção aqui? Eu não sei se era isso que estava no seu coração, Maria, mas quando fala assim, e ele será o seu Deus. Ele é seu. É sua herança. Exatamente. Olha só, é tudo, né? Nossa herança é o próprio Pai. No meu entendimento, deixa eu só ver se tem alguém. Não. Ele é a nossa herança. Né? E outro dia teve um amigo que postou uma foto lá, marcou uma galera e a gente foi fazendo alguns comentários. E enquanto eu estava fazendo comentários, eu disse que nós somos herdeiros dos princípios de Deus.
A grande sacada está no princípio, em conhecer os princípios de Deus. Eu conversei com uma pessoa ontem que me disse que na profissão X, a pessoa tem que ter sorte e é uma série de acontecimentos que leva essa pessoa a se destacar. Falei, ok, eu até concordo que existe sorte. Eu não vou te falar que ela não existe, não. Quem sou eu para falar o que existe e o que não existe? Ok, vamos entender que existe sorte. Mas só existe sorte? Será que eu não consigo gerar? Será que eu não sou capaz de alcançar o princípio da criatividade, que foi o princípio primeiro que Deus depositou sobre a gente, porque Ele criou todas as coisas. E Ele criou todas as coisas através da palavra. Então, o princípio da criatividade, ele funciona através da palavra. Eu dei uma aula hoje sobre linguagem reativa e proativa. E cadê a paradinha? E o que falava na aula é isso aqui. Eu falei, gente, que coisa doida. São meninos de 12 anos de idade. Não, aqui, do 7º. A linguagem proativa nos dá o poder e o controle. A linguagem reativa nos tira o poder e o entrega a outra pessoa ou circunstância. Cara, de acordo com aquilo que você fala, você tira o governo da tua mão. Gente, outro dia eu falei o seguinte, a gente está fazendo o que Adão fez. Adão deu o controle de todas as coisas para o diabo. E a gente está fazendo isso de novo, a gente está tirando o controle da nossa vida e colocando na mão de pessoas, de circunstâncias, e sabe-se lá se não tem gente colocando na mão do diabo novamente. Isso é muito sério. Se limitando, né, Cícera? Porque, tipo assim, se limitando. Se limitando. E sabendo que nem é Deus que está limitando você. Olha bem, porque muitas vezes a gente põe na conta de Deus. Ah, Deus está me limitando, Deus tem só isso para mim. Não, Deus não... Onde que ele falou isso? Olha, sabe onde é pior? Não é só falar que Deus está me limitando, não. Que eu falei com a Kate hoje. É a pessoa que fala que, não, Deus tem propósito nessa privação que ele está me dando. Deus tem propósito em... Eu tinha uma aluna que a tia dela se alegrava quando ia para o hospital doente, porque podia falar da palavra de Deus para as pessoas no hospital. Eu falei, meu Deus do céu, e quem falou que ela tem que estar doente para fazer isso? Se ela fizer isso na saúde, por que ela tem que glorificar uma situação como essa? Não faz o menor sentido. Então, a gente inventa umas coisas para... Vocês estão me ouvindo? Que a Valéria travou ali, eu estou falando tranquilo, né? Então, às vezes, a gente ainda faz isso, a gente ainda fala, não, Deus tá me tratando, Deus está fazendo... E quem falou que o tratamento de Deus tem sofrimento? O sofrimento está na gente, não está no que Deus está fazendo. Porque Deus não quer sacrifício. Ele quer obediência. Ontem eu falei com o menino, falei com ele, falou, olha, peraí, fugiu o que eu falei com ele. Ah, sim, perseverança. A gente acha, às vezes, não, você tem que perseverar. Aí fica parecendo que perseverança é um processo de sofrimento. Não, vou perseverar, eu estou perseverando. Não, filho, perseverança é manter a posição. Perseverança é você estar ali o tempo todo, é você não sair da sua posição espiritual, não sair da sua posição mental. Independente do que está acontecendo lá fora, aqui dentro está tudo no lugar. Isso aqui é perseverança. Agora, gente, o tema da nossa aula fala de propósito e gestação. Cadê a gestação, né? Nós estamos falando de herança, mas herança é para filhos. João 4:38, Jesus disse, enviei-vos o ceifar, onde não tendes trabalhado. Enviei-vos a ceifar, onde não tendes trabalhado. Outros trabalham, e vós entrastes nos seus trabalhos. Ô Sam, eu vou ver isso numa outra versão, porque essa aqui eu não consegui
A bateria acabou aqui. Essa versão é complicada mesmo. Eu vou até ver aqui. Mas pelo que eu entendi, Cissa, se você puder ver, para até ver se eu entendi certo, é que Jesus ele já disse, né, que foi dado para a gente, e se a gente não aceita, se a gente não trabalha, se a gente não semeia ou ceifa, outros farão e a gente trabalha para eles, né? É isso A que minha eu está entendi. assim. Eu enviei vocês para colher onde não plantaram. Outros fizeram o serviço duro e vocês aproveitaram o trabalho deles. Olha só, gente. Para com isso. Alguém já fez todo o trabalho. Não é para fazer de novo. É para desfrutar. E a gente fala, não, vem cá, Deus, me dá uma enxada aqui. Aí Deus fala, não, filho, eu quero só sentar com você para trocar uma ideia. Vamos descansar aqui comigo. Mas não tem um matinho aí para dar umas enxadadas, não? Tá afim de suar. Não faz sentido. É claro, gente, que, nossa, eu nunca vou dizer que a vida é um mar de rosas e tal, parará, porque a gente, muita pereba foi colocada sobre a gente. Né? Quando eu falo sempre do filme, do livro, o Cavaleiro Preso na Armadura, já citei ele aqui em outras reuniões, e tem do Flávio Augusto aqui, tem uma metáfora que ele diz que alguém vira para um escultor e fala com ele, como é que você conseguiu tirar esse cavalo, um cavalo de madeira, como é que você conseguiu tirar esse cavalo desse tronco, desse pedaço de pau, dessa árvore? Ele fala, mas o cavalo sempre esteve ali. Eu tirei aquilo que não pertencia ao cavalo. Essa é a verdade sobre nós. As pessoas, o mundo, a história, seja lá o que for, vai colocando coisas sobre a gente. Só que quando você tem autoconhecimento, quando você está nessa busca, quando as pessoas chegam, você fala, aqui você não vai colocar mais nada, não. Você impõe limite. Você fala, em mim, não. O menino ontem falando comigo, porque tal pessoa disse que você tem que ser mais forte para apanhar do que para bater. Eu falei, filho de Deus, eu não quero ser forte para apanhar nessa vida, não. Eu quero ser forte para me manter de pé, independente de qualquer coisa. Eu quero ser forte para levantar se eu cair. E não para apanhar, e muito menos para bater. Então, as pessoas fazem um jogo. As pessoas fazem um jogo ok, Maria, de palavras, e a gente se impressiona com isso. Eu falo que meu marido ele virou duas chaves, cara, mas poderosérrimas na minha vida. Quando ele disse para mim, amor, live, mentoria, esse monte de cara falando um monte de coisa, tudo isso vai passar. Mas a palavra dele permanecerá. E ele falou, às vezes, você vê todo mundo aí, alguém fala um negócio bonito, alguém faz um trocadilho desse daí, e a galera, uou! E corre e anota. Mas a gente tem que ficar assim diante da palavra de Deus. Você tem que pegar uma palavra como essa, que diz, eu enviei vocês para colher onde não plantaram. Outros fizeram um serviço duro e vocês aproveitaram o trabalho deles. Isso é que você tem que falar, uou! É isso que você tem que anotar e ativar. Não é palavra de homem que você tem que ativar na sua vida, não. É a palavra de Deus que você tem que ativar. Agora, quando é um homem de Deus que fala a palavra de Deus com outra roupagem, ok. Mas é a palavra de Deus. A minha Bíblia tem umas 5 ou 6 versões diferentes. É a mesma palavra de Deus em versões diferentes. Então, há homens e mulheres por aí que são outras versões da mesma Bíblia. Essas pessoas eu vou ouvir. Mas a palavra fala que ai daquele que acrescentar um pingo, uma vírgula, não sei se é um pingo ou uma vírgula, mas ai daquele que acrescentar qualquer coisa na palavra de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente está ouvindo, com as pessoas que a gente está acompanhando, com os livros que a gente está lendo, para ver se esse pessoal não está acrescentando ponto, vírgula, seja lá, não lembro de cabeça o que fala lá, na palavra, acho que é um pingo, na palavra de Deus.
Então, vamos voltar para a herança, para a gente chegar na gestação. Estamos falando de consciência, tá certo? E aí, o que acontece? Quando eu engravidei da minha filha, aí entra a gestação nessa história, eu não fui uma mulher que sonhou com a maternidade. Nunca fui. Ao contrário, sempre disse que eu não queria ter filho. Não me via como mãe. Eu era atleta, trabalhava pra caramba, ia trabalhar de bicicleta, rodava 200 quilômetros de bike no fim de semana, dava aula em 2, 3 lugares diferentes, minha vida super agitada. Então, não cabia, naquele momento, para mim, a ideia de filho. Aí, quando eu grávida da minha filha, eu fiz uma trilha de bicicleta. Tem uma foto que eu estou num lugar impossível. Eu conversando com a mãe do amigo meu, falando, eu grávida, não sabia, falando com ele assim, Deus que me livre de botar filho nesse mundo louco que está aí. Não tem condição de criar filho nesse mundo maluco, não. Sem ter consciência daquilo que eu já carregava. Aí um dia veio um exame escrito positivo. Naquele dia muita coisa mudou. A minha mãe me disse que ela se surpreendeu muito comigo como mãe. Porque eu era uma pessoa que eu vivia para fazer aquilo que eu estava afim de fazer. O que não quer dizer que eu estivesse vivendo com um propósito. Porque às vezes as pessoas confundem, a gente vai falar disso hoje, às vezes as pessoas confundem propósito com realizar as próprias vontades. O propósito vem de Deus, não vem de mim. Não vem de ninguém a não ser dele. Então, simplesmente fazer o que você está afim de fazer. Não, eu estou vivendo o meu propósito porque eu estou fazendo o que eu gosto de fazer e estou ganhando dinheiro com isso. Será que isso aí é ter propósito de vida? Será que é isso? Propósito para por aí? Aí, muito bem, depois a Ana nasceu e eu vim caminhando. Hoje a Ana está com 13 anos de idade e tudo certo e parará, parará. Só que, olha o que uma das coisas que a Bíblia nos fala sobre filhos, sobre gestação. Aí, só um pouquinho. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deixa eu te falar uma coisa. Se junto com aquele exame escrito positivo tivesse vindo esse versículo, se eu tivesse o coração que eu tenho hoje, eu não teria passado pela minha gestação, pelo meu parto, e pelos 13 anos que eu tenho Ana Luísa na minha vida da mesma maneira. Muitas mulheres não almejam, não desejam ter filhos, porque não sabem que os filhos são herança do Senhor. Porque não conhecem o significado de ter uma herança do Senhor dentro do próprio ventre. Não estou falando, não tenho o propósito, não veio ao meu coração. Depois que eu comecei a escrever sobre isso, falei, meu Deus, e as mulheres que não podem ter filho? Não veio nada sobre isso no meu coração. Eu não estou falando de uma coisa nesse entendimento, tá? O entendimento para mim vamos entender, num princípio natural, com tudo organizado, todas nós fomos criadas e preparadas. Tem um monte de outras coisas que, no caso de uma ou de outra mulher, foi diferente, mas a grande maioria das mulheres foi criada, foi estabelecida para gerar filhos. Só que uma boa parte dessas mulheres não querem gerar. Por que não querem gerar? Porque não conhecem o que está na maternidade. Não conhecem o que o Senhor tem para nós a partir da maternidade. Não conhecem o que o Senhor tem para a família.
Muitas mulheres querem constituir a sua família do seu jeito. Ah, não, eu quero ter uma produção independente. Não pensa duas vezes em quebrar a aliança familiar com um divórcio, porque simplesmente não está feliz. A Valéria caminha comigo há muitos anos. A Valéria viu todo o meu sofrimento. Acompanhou toda a minha luta. Ela me ouviu infinitas vezes falar em divórcio. E eu acho que eu estava sofrendo tanto que ela deve ter sentido vontade de me incentivar. Cissa, então, pelo amor de Deus, separa que eu não aguento mais te vendo assim. Eu imagino quantas vezes isso deve ter vindo na boca da Valéria, mas que, por causa do coração dela, ela não deixou sair. Embora pessoas de igreja tenham falado isso comigo. Pastoras falaram em divórcio comigo, quando eu nem estava falando. Mas tudo bem, isso é um evento à parte, que cada um com a sua boca e se responsabilize por ela, que a palavra diz que a gente vai responder por todas as palavras vãs que saem da nossa boca, então isso é com elas, não é comigo mais. E de igual forma, da mesma maneira que nós não temos, e até mesmo que as mães que desejam a maternidade, até mesmo as mães cristãs. Hoje eu fico muito feliz quando eu vejo um casal cristão planejar a família com visão de reino, com visão profética, escolhendo o nome do filho, sabe? Pedindo a Deus para Deus mostrar o nome do filho. Porque a gente sabe que tem uma força muito grande sobre o nome que as pessoas carregam. A Bíblia mostra isso sempre. Então eu acho muito bonito quando eu vejo uma família ser gerada em Deus. Uma família ser gerada para o reino e não para o mundo. Quantas mães falam por aí, eu não crio filho para mim, eu crio filho para o mundo. Não, eu crio filho para o reino. A gente tem que criar filho para o reino. E de igual forma, muitas de nós têm vivido uma vida sem propósito, porque também não têm consciência do que é viver uma vida com propósito. E a gente fica se enchendo de desculpas, de limitações para não entrar nesse propósito. Gente, a gente só nasce, porque eu acho que barriga de mãe deve ser um lugar maravilhoso, porque a gente fica 9 meses ali. Me fala, onde você já passou 9 meses? O gato da Sam, que coisa mais linda. Eu vou ganhar um gato, Sam. Vou ganhar uma gatinha. Oi, Vanessa. Deixa só a Vanessa acabar de entrar. Oi, Vanessa. Tudo bem? Você sabe usar esse aplicativo, Vanessa? Se você tiver no celular e quiser liberar o seu áudio, você tem que tocar na tela do celular e ativar um microfoninho que aparece aí, tá? Tá bom, vou ficar escutando que eu tô fazendo pão de queijo aqui. Ai, que delícia. Tá bom, beijo, amor. Gente, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito da Vanessa. A respeito da entrada. Oi. Eu queria deixar aqui uma palavrinha, que talvez eu vou ter que sair antes de vocês terminarem. Eu até fiquei preocupada pensando assim, será que a Cissa não vai falar sobre gestação? Porque quando eu vi o tema da nossa aula, da nossa reunião, eu fiquei muito empolgada, porque antigamente, há um tempo atrás, vamos dizer assim, né, antes do desenvolvimento pessoal mesmo, eu achava um absurdo quando as mães diziam, as mulheres diziam que jamais queriam ter filhos. E isso me deixava depressiva. Até mesmo diante do propósito que Deus colocou no meu coração, né, com relação às mães, com relação a filhos, isso me deixava muito triste, muito abalada. E quando você iniciou a reunião, você disse que são tantas coisas que nós podemos gerar. E aí virou uma chave aqui na minha cabeça, porque eu estava pensando somente na herança de filhos. Somente nessa herança, né, que a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor para nós.
E eu só estava com essa palavra na minha mente, e quando você falou em gerar outras coisas, me veio assim uma palavra tão linda no sentido de que quantas mulheres da Bíblia foram estéreis e quantas delas, né, o próprio Deus ali deu o milagre da gestação. Ou seja, o que isso falou comigo? Com relação à esterilidade de outras coisas mais, não somente de sermos mães, mas a esterilidade financeira, a esterilidade emocional, espiritual. E isso mexeu comigo, e aí eu estou aqui esperando uma oportunidade. Será que a Cissa não vai falar sobre gerar, sobre a gestação? E isso, assim, foi muito forte, porque quando nós não nos conhecemos, nós não temos realmente menção daquilo que Deus pode fazer através de nós. E quando se fala de herança, né, não só ali, igual vocês falaram com relação ao filho pródigo, mas essa herança, quando eu ouço essa palavra, eu lembro muito bem mesmo daquilo que Deus me deu, que era o maior desejo do meu coração. Porque para mim, se uma mulher chegasse e falasse assim, não, eu não desejo ter filhos, para mim era o fim do mundo. Mas depois que eu trabalhei o autoconhecimento, depois que eu tive essa autoconsciência de que nós podemos gerar muito mais além do que somente filhos, que nós sabemos que também vão formar suas famílias, nós podemos gerar essa autoconsciência na vida de outras mulheres no sentido de que elas podem sim conhecer a palavra de Deus, ter ali consciência do que Deus tem para elas ou tem para nós, e gerar vidas independentes se for no ventre ou não. Então, assim, foi muito forte. Eu fiquei muito feliz com o tema dessa aula e eu falei, dessa eu não posso perder. É, mas a ideia é exatamente essa, porque a gente se prende... Gente, eu sou professora de português, então, assim, eu amo palavra, sabe? Amém. A gente se prende às palavras, mas a gente se prende de forma limitada. Sim. Sabe? Então, você bate o olho na palavra gestação, você pensa em gravidez. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. E não, né? A gente se engravida, a gente pode se engravidar de tanta coisa, a gente pode gerar tanta coisa, sabe? No nosso ventre mental. Amém. Quanta coisa a gente pode gerar para a nossa vida. Hoje eu não sei o que foi que eu falei com meu marido ali. A gente acredita, para mim, eu me sinto muita vontade de compartilhar isso com vocês. Algumas das meninas que estão aqui acompanham minha trajetória. Eu e meu marido hoje, a gente não está caminhando no mesmo ritmo. Mas é óbvio, eu estou mergulhada no autoconhecimento. Eu estou acompanhando, trabalhando, sendo parceira de uma pessoa que, além de ter o coração dela em Deus, é uma pessoa que transborda amor, que é o Felipe. Amém, então, verdade. Todo dia, tudo isso, sabe, é derramado sobre a minha vida. Eu me conectei com pessoas que estão com o mesmo entendimento. Então, as coisas estão fluindo, estão acontecendo. E ele está me vendo, mas ele não está seguindo. Mas hoje ele falou comigo, amor, hoje à noite eu preciso conversar com você. Aí ele falou assim, não é sobre dinheiro. Eu falei, amor, tá tranquilo, eu já sei. O que aconteceu ontem? Nós fomos passear com os meus pais e a minha filha, à tarde, fomos para uma roça, tirar meus pais um pouquinho de casa, e a gente começou a conversar um episódio sobre dinheiro no carro. Ele falou assim, olha, depois eu quero conversar com você, porque aqui em casa ele não tem menor tino para administração. Então, ele deixa tudo, ele não sabe nem a senha do cartão dele no banco. Ele deixa tudo comigo e tudo mais, mas tranquilo. Aí, ele falou, depois eu quero conversar com você, quero sentar para conversar com você. Eu falei, ok, depois a gente faz isso. Ele falou, não, vamos fazer agora, a gente já está sentado. Aí eu pensei, não vai dar certo. Meus pais com a minha filha no banco de trás e a gente na frente falando de dinheiro. Olha que lugar inadequado, que momento inadequado. E, obviamente, o contexto não era favorável ao meu planejamento familiar. Então, eu falei, não pode ser assim, que não sei o quê. E ele ficou bravíssimo comigo e passou o resto do dia num mau humor sem fim. Quando chegou em casa, terminei de preparar a aula, tudo era 00:30, quase 1h da manhã. Ele chegou aqui do meu lado e falou comigo, o que você vai fazer amanhã? Eu falei, por quê?
Ah, porque eu quero conversar com você, resolver os negócios de hoje. Falei, não vamos deixar para amanhã, não, vamos fazer isso agora. Aí sentei com ele, e ele falou, e ele falou, e ele falou. Eu deixei ele falar. Depois que ele terminou de falar, falei, amor, deixa eu te falar uma coisa. A, B, C, D, E, E. Sabe o que é você quebrar uma pessoa com amor? Amor. Hoje eu disse para ele aqui, ele está assim, encantado com o que está acontecendo comigo. E eu disse para ele, amor, você sabe por quê que eu estou vivendo, que eu estou sendo essa mulher que você está vendo? Porque eu sou tua ajudadora. Se tudo isso que eu carrego, isso é para te ajudar, é porque você tem um propósito maior que o meu. Se eu estou desfrutando disso tudo, quando o entendimento chegar ao teu coração, você vai desfrutar de coisas infinitamente maiores. Aí entra a nossa sabedoria. Aí a necessidade da gente crescer em comunhão com a palavra, crescer em intimidade com Jesus. Porque esse é o momento em que uma mulher pode pôr tudo a perder. Esse é o momento em que as conexões começam a chegar, a fazer sentido. A Vanessa linda que está aqui. Gente, essa mulher tem um ministério maravilhoso. Quem ainda não conhece, vou te pedir de todo o meu coração, acompanhe a Vanessa Neri lá no Instagram, tá? Eu conheci a Vanessa numa live com o Felipe e foi muito lindo. Duas coisas que ela falou. Uma, quando ela disse que ela viu quando o Anderson Silva, quando ele criou Machonaria, depois no ano seguinte ele criou Feminaria, e ela falou exatamente no ano seguinte estava ela lá, ministrando no Feminaria. Eu fiquei tão impactada com isso, eu contei isso para um monte de gente, para muita gente, porque isso me impactou muito. E depois eu continuei seguindo, e eu olhava assim, o carinho, porque eu sou uma pessoa, Vanessa, eu sempre fui atleta, então sempre fui a mulher do tênis, eu usava cabelo curto para não ter trabalho com cabelo, então a vaidade não era das minhas prioridades. Só que eu comecei a sentir essa necessidade. E acompanhando o trabalho da Vanessa, eu vi quando a Vanessa fez luz no cabelo, eu vi quando a Vanessa colocou unha de gel, acompanhando tudo isso, eu vendo como que ela era produzida, eu passei a ter mais cuidado comigo quando eu vim para cá. Hoje o pessoal falou comigo, gente, eu passei perfume para estar aqui com vocês, entendeu? Minha filha veio falar comigo, mãe, teu perfume está lá no quarto. Falou, elas não vão sentir. Eu falei, mas eu vou. Eu coloquei calça jeans, eu troquei de roupa, eu pus cordão. Sabe? Assim, isso de uma certa forma. É uma forma de eu agradecer a Vanessa por ela ter derramado, sem fazer força, o que eu falei, o que eu acho mais lindo. Ela fez isso sem fazer força. Ela não planejou, ela nem sabia que ela tinha gerado isso na minha vida. Isso é propósito. Você vive, você molha todo mundo porque transborda de você. É quem você é e acabou. E aí, de repente, uma mulher que estava lá no Instagram, uma mulher que era uma referência, hoje está aqui comigo, hoje conversa comigo no meu WhatsApp. Então, quando meu marido vê tudo isso acontecer na minha vida, eu vou compartilhando tudo isso com ele, eu imagino o quanto é difícil. Aí eu tenho que medir. E na mesma intensidade que eu me alegro com o que acontece comigo, eu tenho que gerar isso na vida dele. Porque somos um só. A filha a gente só tem uma. Mas e ministério? E filhos espirituais? E projetos de vida? Quantos a gente pode gerar? Você quer falar alguma coisa, Vanessa? Na Bíblia fala que a gente vai ganhar nosso marido sem palavra alguma, né? E se você tivesse voltado aos velhos hábitos, se você tivesse batido de frente com o seu marido, se você tivesse falado um monte de coisa para ele, provavelmente teria acabado em briga, vocês teriam se desentendido e você, sem falar nada, com toda a sua sabedoria, você causou o que nele? Ele pensou.
E hoje ele fez o quê? Ele te procurou para poder conversar. Então, eu não sei se vocês já assistiram, tem um filme que chama Quarto de Guerra. Esse filme, eu não tinha assistido, só de falar eu arrepio. Eu assisti ele domingo com meu marido. E o nosso inimigo não é o nosso marido. Eles não são o nosso inimigo. E a nossa guerra não é nem contra o diabo. Ontem eu estava assistindo uma live do Reinhard, não sei se vocês conhecem ele. O nosso inimigo não é o diabo, porque o diabo ele não tem autoridade na nossa vida, porque o diabo foi derrotado na cruz. O diabo só tem autoridade na nossa vida se vocês derem autoridade a ele. Então, o diabo não tem autoridade para poder me causar medo, a não ser que eu dê essa autoridade para ele. Ele pode me tentar, ele pode preparar ciladas, mas eu cair nas ciladas, eu temer a ele é uma opção minha. Então, eu não tenho medo do diabo. Eu tinha medo de escuro. E aí, eu decidi não ter mais medo. Porque o diabo não tem autoridade na minha vida. O diabo não tem autoridade sobre o meu casamento. O diabo não tem autoridade sobre a minha família. Da mesma forma, o diabo não tem autoridade sobre a família de vocês. O diabo não tem autoridade sobre o casamento de vocês. E existe algo muito importante: autorresponsabilidade. A culpa não é só do marido de vocês. A responsabilidade também é de vocês. Existe algo que o marido de vocês não podem fazer, a não ser vocês. Existem coisas que só vocês podem fazer. Existem momentos que só vocês podem fazer. Por exemplo, uma mesa posta, que seja a mesa mais simples que seja. Só você pode colocar. Só você pode cuidar dessa casa. Que marido quer chegar em casa com uma mulher que está reclamando, com uma mulher que grita com ele, com uma mulher que fica mal arrumada, mal acabada o dia todo. Eu falo porque eu ficava de coque o dia inteiro, eu ficava de pijama da hora que eu acordava até a hora de dormir. Eu tomava banho e estava de pijama o dia todo, gente. Quase que com bafo de onça. Eu ficava... sério, vocês não estão entendendo o jeito que eu ficava em casa. E assim, que marido quer ficar perto de uma mulher dessa, que reclama o dia inteiro, que tá horrorosa dentro de casa, que nem ela se aguenta, quem dirá os outros vão aguentá-la. Então, isso se chama autorresponsabilidade. O dia que eu comecei a cuidar de mim, o dia que eu comecei a olhar para mim, que eu tive esse olhar para Vanessa, não só a minha vida mudou, mas a vida de todas as pessoas à minha volta mudaram. E foi o que a Cissa falou, ela se calou. O Senhor só pede uma coisa para você, que você se cale, que você cala a boquinha, porque você não vai ganhar o seu marido batendo de frente e trucando ele. Você vai ganhar o seu marido no silêncio. E tem uma ministração muito, muito maravilhosa da Nathalie Pinheiro, que chama Não Ore pelo Seu Marido, que eu convido todas vocês a assistirem, que ela fala justamente isso, que não adianta você orar pelo seu marido se as intenções do seu coração estão erradas. Então, não adianta você orar pelo seu marido todos os dias se você está orando com as intenções erradas. Se você está orando pelo seu marido querendo que ele mude por sua causa, querendo que ele mude para te agradar. Não ore com essas intenções. Você tem que orar para a sua mudança e não para a mudança dele. Obrigada. Amo a sua vida. Eu estou muito feliz de ver esse transbordo. Muito, muito, muito feliz. É só o começo. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Vanessa. Deixa eu ver aqui, gente, que eu acho que tem mais uma outra coisa para eu compartilhar com vocês. Deixa eu só ver, cadê um slide? Aqueles que foi que eu comentei, alguém, acho que foi a Renata que falou sobre isso, eu falei que a gente ainda ia falar sobre isso. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana, eu amei essa versão da Bíblia, Romanos 8,5. Vivem tão somente para agradar a si próprios. Gente, eu fico chocada quando eu vejo as pessoas
não aceitando a Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, não se rendendo à palavra por causa de outras pessoas. Porque um pastor que me feriu, que me magoou, e porque citou tal palavra naquele momento, eu passo a negar aquela palavra. Eu passo a não querer mais experimentar daquilo. Meu marido, durante muito tempo, até porque eu também tinha um entendimento errado, eu falava com ele, falei, você é o provedor da casa. Só que eu também falava isso para ele com um entendimento natural, de provedor, de que é aquele que bota o dinheiro dentro de casa. Só que recentemente eu disse para ele, eu falei, amor, há coisas que a gente só alcança no reino se a gente estiver na posição certa. Eu brinco que Deus não dá bola fora, tá? Se Deus fosse jogador de futebol e ele fosse dar um chute, enquanto o jogador que ia fazer o gol não estivesse no lugar dele, ele não ia chutar a bola. Ele não dá bola fora. Então, eu falei, olha, quando eu falo com você de ser o provedor, eu falei, olha, você é um homem de Deus. Quem despertou esse entendimento no meu coração foi a Kate. Dia que a Kate falou, Cissa, o Alberto é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus que está negando a palavra na vida dele. Eu falei, estava, porque não vai negar mais não. E aí eu expliquei para ele, eu falei, amor, ser provedor é, antes de tudo, uma posição espiritual. Você precisa pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo direção para que você se estabeleça como provedor desta casa em espírito, como sacerdote deste lar, mas primeiro no espírito. Aí isso vai se manifestar na nossa vida natural. Não tem como. Então, a gente tem uma responsabilidade, sabe, eu podia continuar jogando um monte de coisa na cara dele e até usar a Bíblia para justificar o que eu estivesse cobrando dele. Mas não se trata disso. Não é a gente viver... o que falou aqui? Eu vou só repetir, vou compartilhar de novo, não. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem então somente para agradar a si próprios. A gente tem que parar com essa história de não, Deus entende, Deus sabe das minhas fraquezas, Deus sabe que eu não estou no momento, Deus vai entender. E se Jesus voltar agora, no meio dessa fraqueza toda, como é que vai ser? O que você vai entregar para ele? O que você vai estar carregando nas mãos para entregar para ele? O que você está fazendo com os talentos que ele está colocando nas suas mãos? Então a gente tem oportunidades, sabe, de gerar na nossa vida todos os dias, de gerar um ambiente saudável, de gerar amor na vida das pessoas, que aqui dentro de casa, eu não preciso fazer isso lá fora, mas eu também posso fazer isso lá fora. Aí, tá bom, amiga. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Aí eu já vou direto, vou só ler para vocês, para a gente não precisar prolongar muito. Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. A Renata hoje falou aqui sobre esterilidade. E aí eu vou te falar sobre aborto. O que nós temos abortado em nossas vidas? O que nós temos abortado em nossas vidas? Eu não sei se você estava aqui, ou Vanessa, quando eu falei, no início eu falei que nós somos Barrabás. Que Jesus nasceu, que Jesus morreu para que nós fôssemos libertos. E Barrabás era um assassino. E eu me dei conta de quantas vezes eu assassinei o meu marido. Quantas vezes eu assassinei o ministério dele. Então, nós que somos mães, que somos contra o aborto... Desculpa te interromper, isso entra, a gente quer um homem, mas a gente não deixa eles serem homens. Quantas vezes a gente quer um homem de Deus, mas a gente não é uma mulher de Deus. A gente quer ter um homem dentro de casa, mas a gente não deixa os nossos maridos serem homens.
Então, vocês estão castrando seus maridos? Quantas vezes vocês pedem um homem, mas quando eles vão ter uma atitude de homens, vocês tiram essa oportunidade deles? Quando eles decidem tomar uma decisão, quando eles vão ter uma atitude de homem, não, agora não, isso aqui é melhor, não, eu sei, isso aqui é o melhor. Aí vai lá e toma as rédeas de novo. Quantas vezes a gente está castrando os nossos maridos? Eu falo porque eu fui muito controladora. Eu assumi muitas rédeas do meu relacionamento e eu castrei muito o Diogo. Eu controlei muito o meu relacionamento. Até que eu descobri a submissão, encontrei Jesus, descobri quem era Deus, e aí a minha vida mudou. Mas até chegar nesse ponto, eu quase me separei, o Diogo saiu de casa, e a história, assim, foi bem tensa até chegar nesse momento. Mas uma vez eu compartilhei aqui, um dia meu marido me perguntou, ele falou assim, amor, por que você está tão feminina? Por que você está tão doce? Por que você está tão diferente? Aí eu disse para ele, falei, olha, imagine que você é um baú. A minha vida inteira eu observei você, eu tirei de dentro desse baú a sua pior versão. E o tipo de comportamento que eu tinha alimentava essa sua versão. Só que hoje, independente de você, eu tiro desse baú a sua melhor versão. Eu não posso te dar o mesmo alimento. Eu tenho que te dar um alimento diferente para manter esse marido, essa versão de marido que eu quero, firme. Porque eu consigo. Ok, estou enxergando meu marido como, né, o The Rock. Gente, vocês já viram, imagina a quantidade de coisa que aquele homem come para ser daquele tamanho. Aí eu quero que ele seja do tamanho do The Rock e fico dando saladinha para ele comer a vida inteira. Não tem como. Eu sempre falei isso, sabe? Às vezes a gente quer muito, né? Eu quero um marido assim, assim, assado. Começa a ser a esposa que esse marido vai precisar. Você está achando que essa esposinha meia boca que você vai ser, vai sustentar o marido que você vai querer ter? Vai sustentar o casamento que você está querendo viver? Para! Vou falar, Vanessa. Antes de querer, seja. Antes de querer um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Antes de querer alguma coisa, seja. A gente tem que ser antes de querer qualquer coisa. Teve um dia, eu estava conversando com a Débora, e aí eu estava falando com ela, falei, Débora, imagina que você é a Mulher Maravilha, né? E imagina que um dia o seu marido chega em casa e encontra você sem o seu disfarce de Débora e descobre que você é a Mulher Maravilha. Você não precisou convencer a ele que você é a Mulher Maravilha e tudo. Eu falei, como que seria a vida de vocês se ele reconhecesse a Mulher Maravilha que existe em você? Ela seria X, Y, Z. Então, se você já é essa Mulher Maravilha, comece a viver dessa forma. Gente, se tem uma palavra que tem me movido, não é nem uma palavra, mas foi uma fala de alguém. Quando o povo de Deus, né, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou, quando chegou do outro lado, Miriam tocou o pandeiro, festejou. Eu ouvi um pastor, nem sei quem, dizendo que se Miriam fosse profética, ela teria tocado o pandeiro antes de atravessar o mar. Cara, eu tomei isso para mim de uma tal maneira, eu tenho celebrado tanta coisa na minha vida antes de acontecer. Então, assim, a gente precisa desse posicionamento. A gente precisa desse entendimento e se posicionar nisso. E aí a história da perseverança. E perseverar nessa posição. Sabe, imagina que, sei lá, que teu emprego lá, você está correndo risco de vir uma pessoa que quer tomar, não é nem uma pessoa com uma promoção, você sabe que tem alguém forjando alguma coisa para roubar a sua vaga de emprego, para roubar o seu emprego. Você não vai deixar por menos. Você vai procurar quem tiver que procurar, você vai no seu chefe, você vai fazer o que tiver que fazer para manter essa posição. Por que a gente não faz isso na nossa vida pessoal? No nosso casamento, na nossa vida espiritual? Por que quando o diabo faz para o seu lado, você treme de medo? Para! Eu tenho uma família aqui no meu prédio que é uma confusão. Hoje mesmo, começou, papapá. Eu falei, diabo, vai embora. Eu tô aqui, eu sou luz.
E onde a luz entra, a escuridão tem que sair. Sai, em nome de Jesus. Tem uma criança dentro desta casa. Eu falo, pai, teu filhinho está lá. Envia teus anjos para lá, por causa do teu filho, que está ali sob a autoridade desse pai e dessa mãe, que estão dando legalidade, e ele não merece isso. Gente, é posicionamento. A gente não pode ver as coisas acontecendo e simplesmente sair falando mal. Nossa, você já viu esse pessoal? É isso e aquilo. E aí, o que você fez para ajudar? Você não pode ir lá, é óbvio. Mas você pode interceder. Você pode, numa oportunidade, numa trombada de ombro com o vizinho ou com a vizinha, lançar qualquer coisa sobre a vida dele. Lança uma palavra, lança uma esperança, abre um caminho. Oi, Vanessa. Eu escutei algo ontem muito poderoso e fez muito sentido para a minha vida, do pastor Juscelio, não sei se vocês já ouviram falar nele, que ele fala que o diabo ele não está interessado no seu casamento, ele está interessado nos seus filhos, porque filhos são herança do Senhor. Ele quer destruir o seu casamento porque ele quer destruir o cadeado, porque quando ele destrói o casamento, ele destrói o seu filho. Porque filhos são heranças do Senhor. Então, ele destrói a cabecinha da criança, ele destrói o elo que essa criança vai crescer, ele destrói, bloqueia essa criança. Então, ele não está interessado nos adultos, no casamento em si, porque eles vão ser reconstruídos depois. Mas é na criança, porque ela vai crescer desacreditando no casamento, ela vai crescer com várias... A Cissa sabe... Ela está nessa pegada de autodesenvolvimento, a criança vai crescer com muitos bloqueios. O diabo não tá nem aí para o casamento, ele tá aí para as crianças. O diabo, o problema, o negócio do diabo são as crianças, porque as crianças são a herança, os filhos são heranças do Senhor. Gente, eu dava aula para o ensino médio. Estava com um projeto lindo para o ensino médio, tinha célula na escola, tudo fluindo muito bem. De repente, eu trabalhava 20 minutos a pé da minha casa, numa unidade, uma rede de ensino numa unidade. O ano passado, eu fui convidada para dar aula numa unidade que fica a 25 quilômetros da minha casa, para ensino fundamental para crianças de 12 a 14 anos. Só que, olha só, antes de eu ser convidada para dar aula lá, eu dava aula lá uma vez por semana, na sexta-feira à tarde, para cursinho, preparando criança para o colégio militar. Aí eu falei com o senhor lá pelo mês de outubro, em outubro de 2018. Falei, pai, no ano que vem eu vou ter que dar aula aqui. Eu não disse que eu queria, eu disse que eu ia ter que dar aula lá. E eu falei, o meu carro está com tanto problema, eu não quero arrumar esse carro, eu não quero gastar dinheiro mais nesse carro. Eu preciso de um carro novo para trabalhar aqui. Passou. Alguns meses depois, meu marido chegou em casa e falou comigo, num sábado, não esqueça, amor, vamos lá buscar teu carro? Falei, oi? Descemos, fomos na rua, fizemos negócio com um amigo nosso, gente, com nota promissória. Quem compra carro parcelado com nota promissória? Aliás, dia 15 agora eu pago a última parcela do carro. A última, graças a Deus. Fomos lá, compramos o carro. Quando a coordenadora falou comigo, Cissa, estou montando a equipe da Unidade Norte. Eu quero você com todas as turmas de português, do 6º ao 9º. Aceita o desafio? Eu só lembrei. Eu não podia rejeitar. E aí eu fui trabalhar com eles. E o que eu fiz na vida daquelas crianças, eu não, né? E o que o Espírito Santo fez na vida daquelas crianças, através da minha vida, teve uma reunião de pais que uma mãe chegou chorando para mim e falou assim, Cissa, eu vim conversar com você porque o meu filho me disse que você é amiga dele. E se você é amiga dele, você pode me ajudar. A mãe estava com problema e o filho falou, pede ajuda a Cissa, ela vai te ajudar, ela é minha amiga. Então, por que Deus me levou para perto das crianças? Porque existe um ataque contra elas. Então, ele precisa de generais de guerra protegendo a vida dessas crianças. Igual quando a gente vê em filme de guerra,
Já vou te passar, Sam, que a gente vê em filme de guerra, que o soldado pega a criança e foge com ela e protege aquela criança. Somos nós. Nós temos que proteger a vida das crianças dos ataques do inferno com tudo que a gente tem. Fala, Sam. Tem que liberar o áudio. Voltando àquilo que a Vanessa falou, realmente eu cresci em um ambiente, eu estou trabalhando muito no meu casamento, tá? Para ser sincera, tanto que eu não posto nada sobre casamento, porque eu não tenho essa autoridade ainda para falar sobre. Mas eu cresci num ambiente que a minha mãe sempre falou, filha, estuda para não depender de homem. E no ambiente que havia muita traição, né? Então, assim, quando eu conheci o Matheus, eu já não tinha aquela confiança nele, né? Eu tinha medo que ele fosse me trair constantemente. E toda vez era para terminar. Não, eu quero terminar porque eu consigo, eu sou independente, eu vou ficar sozinha, tá tudo bom. E chegou até um momento da minha vida que quando eu não conseguia conhecer ninguém legal, aí o que eu falava? Não, qualquer coisa, eu vou numa banca de esperma, aí eu pego, sou mãe, realizo o meu sonho de ser mãe e dou o que os meus filhos precisam, porque eu não preciso de homem. Mas isso é porque eu cresci a minha vida inteira ouvindo isso. E é exatamente o que a Vanessa falou, e foi aonde que eu relembrei minha infância todinha. Porque eu cresci nesse ambiente, eu cresci num ambiente onde o diabo estava esperando uma brecha para colocar isso na minha mente e começar a atrapalhar o meu futuro, entendeu? E eu venho trabalhando, é difícil porque eu fiquei muito viril, né? Eu quero assumir o controle e às vezes eu não deixo meu marido ser o patriarca, né? Ser o homem que ele tem que ser. Porque às vezes não, deixa que eu faço, e eu acabo atrapalhando realmente ele, mas isso é porque isso foi alimentado em mim há muito, muito, muito tempo. Você falou em patriarca, é inevitável eu não remeter ao Diogo, marido da Vanessa, né? Porque ele tem, eu não sei se é ele que tem, mas é dele, né? Tem um perfil no Instagram chamado Os Patriarcas. Gente, deixa o celular assim, quando seu marido estiver por perto, põe para ouvir, é você que está ouvindo, não é ele não, entendeu? Vai lá no IGTV dos Patriarcas e deixa só o áudio daquilo fluindo dentro da tua casa. É muito poderoso. E hoje tem live dos Patriarcas, às 9 horas. Beleza. Vanessa, fala um pouquinho da mentoria. Então, eu e o Diogo, a gente vai fazer uma mentoria para casamento, porque... Peraí que eu tô lavando minha mão. A gente vai fazer uma mentoria para casais, porque a gente percebeu que o casamento tá totalmente disfuncional. Então, não adianta a gente tratar só as mulheres se os homens também não estão assumindo o papel deles. Mas só que a gente vê a dificuldade do homem. Os homens estão um passo para trás, porque assim, as mulheres, a gente vê que as mulheres vão lá, elas buscam, elas vão na igreja. Por exemplo, olha o tanto de mulher que está aqui buscando ajuda. E os homens nem estão aqui, eles não estão fazendo isso. E o Diogo também percebe isso nos patriarcas. Tipo assim, os homens vão lá porque, não, para as mulheres deles verem que eles estão buscando ajuda, ficam lá, postam uma foto e vão embora. É assim que funciona. Mas a gente lançou essa mentoria justamente para poder reestruturar os casamentos. Mas o que é o foco? Colocar cada um no seu lugar. Porque as mulheres, foi o que a Sam falou. Ela está assumindo o papel do marido dela, ela não consegue. Ela vai lá e faz o que ele tem que fazer. Ela pede para ele fazer uma coisa, aí ela não dá conta, ela vai lá e faz. E a mulher é muito assim, a gente dá conta de fazer várias coisas. Aí a gente pede uma coisa, eles não fazem, aí a gente vai lá com raiva e faz, cuspindo fogo, vai e faz. E aí a gente guarda isso por um bom tempo, e isso vai acumulando, aí vai outra coisa, aí quando vê a gente solta e vomita em cima deles, né? Só que o que é óbvio para nós, não é óbvio para eles. O que para mim é óbvio, não é óbvio para o Diogo. O que é óbvio para o Diogo, não é óbvio para mim. O que é óbvio para a Sam, não é óbvio para o marido dela. Eu tenho certeza que o que você pediu para ele nem deve lembrar.
Ele não deixou, ele não fez para te afrontar. Eu tenho certeza que ele não fez, tipo assim, que ele pensou, não, eu não vou fazer, não. Eu não vou fazer só para irritar a Sam. Eu não vou fazer só para deixar ela com raiva. Ó, quer ver deixar ela com raiva? Eu não vou fazer, não. Só que a gente é mulher, a gente dói, a gente fica dolorida, a gente fica dodói. Então, é normal. Só que, assim, é preciso tratar, porque os casamentos estão disfuncionais. Então, é por isso que a gente criou a mentoria. Na segunda-feira, hoje eu vou fazer uma live com o Diogo, só que vai ser 10h30 da noite, se vocês quiserem assistir. Na segunda-feira, eu vou fazer uma live com a Alexandra Abrantes sobre relacionamento. Então, assim, é preciso tratar. O casamento tá disfuncional, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não dá para resolver da noite para o dia. É uma desconstrução. Primeiro, a gente foi ensinado errado. A gente foi ensinado que casamento é uma coisa e casamento é outra. Precisa desconstruir. A gente está esperando uma coisa dos nossos maridos e eles estão esperando... Na verdade, eles não estão esperando nada da gente, que eles são muito de boa. Mas a gente precisa desconstruir porque a gente está esperando um príncipe encantado e a gente tem que desconstruir essa parte do casamento. E outra coisa, eu vivi um casamento de contrato. A gente casou para aliança. Contrato, qualquer momento você pode quebrar. Então, assim, a aliança é eterna, não quebra. Aliança com Deus, eu posso cair em tentação. Eu posso trair o Diogo, eu posso fazer um monte de coisa. Eu ainda vivo uma aliança com Deus. Então, um casamento de aliança ou um casamento de contrato. A gente tem que escolher. Então, precisa desconstruir isso. E onde que tem informação? No seu perfil? Ou no do Diogo? Eu tirei do meu perfil e coloquei o... Eu vou voltar para o meu perfil, porque eu coloquei o link do Telegram. Eu vou voltar para o meu perfil. Tá. Já eu volto. Só vou terminar de fazer o pão de queijo. E dá uma olhada, gente, depois. Mas deixa do Telegram também um pouquinho. Eu vou colocar o Linktree. É porque eu esqueci de colocar. Tá, porque quando eu comecei a nossa mentoria de mulheres, foi exatamente na mesma semana que a Vanessa começou um trabalho lá no Telegram com mulheres também, colocando tarefa todo dia. Foi no finalzinho de janeiro, né? Início de fevereiro, não foi isso, Vanessa? Ou foi início de janeiro? Foi isso, né? Então, ela tem um canal no Telegram, tem um conteúdo muito, muito bacana. Você está começando um outro projeto agora também, né? Lá no canal. Ah, e gente, no canal do Telegram, se vocês entrarem, o Diogo fez um vídeo segunda-feira falando sobre motivação. Assistam, que ficou muito bom o vídeo. E assim, o que a Cissa falou, eu sou uma pessoa que eu visualizo as coisas, eu acredito. O Femenaria, em setembro do ano passado, o pastor Anderson postou a foto do Femenaria e eu vi a foto, eu falei assim pro Diogo, nossa, que legal, tá faltando uma pessoa aí. O próximo eu vou falar. Gente, nós somos quem nós queremos ser. Só nós que impedimos as bênçãos de chegar até nós. Nós somos os nossos maiores impedidores. Eu impeço as bênçãos de chegar no meu casamento, eu impedia as bênçãos de chegar no meu casamento, porque eu mentia pro Diogo, eu escondia dinheiro aqui em casa. Então, eu sou o meu maior desafio, eu sou o meu maior bloqueio, mas eu também sou a minha maior solução. Então, você é a sua maior solução. Você, ao invés de você orar, implorar, fazer as coisas, mentalização é a coisa mais poderosa. E agir. Olha, se vocês terem noção, as coisas acontecem na minha vida, não é porque eu faço coisas extraordinárias, é porque eu mentalizo, eu falo, isso aqui vai ser meu, eu foco, vou e faço. Não é porque eu faço coisas extraordinárias, é só porque eu mentalizo, foco, vou e faço. É isso. A Débora está falando aqui, Vanessa, que ela fez, eu fiz junto com ela, Cissa, eu acompanho lá no Telegram, meninas, vale muito a pena o tempo investido. E a Maria está colocando um testemunho dela aqui, Vanessa, ouve o testemunho que ela está colocando para a gente poder ajudá-la, tá? Meu marido sempre me deixava para depois, dizia que não tinha tempo, então eu começava colocar frente para o barco não afundar. E hoje moramos com a minha sogra, ela banca o marido e eu me viro em uma loja e passo aperto, mas não ganho a ajuda dele.
Queria que você desse uma palavra para ela, Vanessa. Na verdade, é cômodo para o seu marido morar na mãe dele, né? É cômodo para o seu marido continuar sendo filho. Ele não é o seu marido, ele continua sendo filho da mãe dele. Então tem que trazer o primeiro passo. Vocês têm que sair da casa da mãe dele. Vocês não podem morar na sua sogra mais. Por mais difícil que seja, vocês precisam sair da casa da sua sogra. Vocês não podem continuar na casa da mãe dele, porque filhos sugam, filhos não prosperam. Só homens prosperam. Enquanto vocês estiverem na casa da sogra de vocês, enquanto vocês estiverem na casa da sogra, e assim, tem vários homens que não moram na casa da sogra, mas continuam sendo filhos. Só vai prosperar quando sair. E assim, nossa, eu tinha que morar a quilômetros de distância. Ela está dizendo que tem uma casa ao lado. Ir para essa casa ao lado já vai ser um primeiro passo. Você já vai estar saindo, tá? O que você precisa fazer, Maria, que eu entendo? Primeiro, começar a gerar essa saída no teu coração, a gerar essa saída nas tuas orações, a gerar essa saída na tua palavra. E outra coisa, não impor. E assim, muitas vezes a gente quer impor as coisas para o nosso marido, né? A gente quer fazer as coisas impondo. A gente tem que... E outras coisas. Uma coisa que a gente faz muito. Por que isso? Por que aquilo? Quando a gente fala por quê, o porquê ele é acusador. O porquê é acusação. A gente tem que falar como você acha que é melhor. Você acha que é melhor a gente morar aqui na sua mãe? Você acha... O que você acha que é melhor? Você acha que é melhor aqui? Você acha que aqui é melhor para nós dois? Então, a melhor forma da gente conversar com os nossos maridos é fazendo perguntas. Façam perguntas. Quando eles começarem a responder, façam perguntas de volta. Transfere a pressão para eles. Por quê? Você vai colocar eles para pensar. É claro também que se você nunca fez pergunta, se você encher ele de perguntas da noite para o dia, ele vai falar assim, cala a boca, moleque, pelo amor de Deus. Tá parecendo criança na fase do porquê, entendeu? Mas lança uma pergunta e não aceita diálogo, já disse para ele. Mas não é dizer, Maria. A gente vai conversar, Maria, tá? A gente já tá, eu já vou ver aqui na agenda para a gente combinar de conversar, a gente já estava mais ou menos combinado. Mas assim, a gente acaba falando para todas, tá? A questão da pergunta, quando você coloca para ele... Porque você tem duas formas, gente, de levar pressão para uma pessoa. Ou você coloca pressão, mostrando para a pessoa o quanto a vida dela vai ficar pior se ela não resolver o problema. Ou, e aí eu já prefiro a segunda linha. Você mostra para a pessoa o quanto a vida dela vai ficar melhor quando ela resolver aquele problema. Então, você fala com seu marido. Amor, quando a gente estiver na nossa casa, você vai poder ter liberdade para viver assim. Começa a mostrar para ele, a gerar no coração dele benefícios para ele sair para que ele saia da casa da sua mãe. Nossa, você vai poder, sei lá, ter mais liberdade, você vai poder andar de cueca dentro de casa, você vai poder andar pelado dentro de casa. Você vai poder dar ordens sem precisar que uma pessoa determine como as coisas são. Nossa, vai ser tão maravilhoso quando você puder experimentar disso. Eu, como professora de linguagem, eu falo o seguinte, já deve ter acontecido com vocês. Você está na rua, aí chega uma pessoa e fala assim, moça, eu estou com fome, eu saí do hospital, eu não tenho isso, eu não tenho família. Depois ela fala, você não pode me dar um trocado? Você não pode fazer isso? O que ela faz primeiro? Quando ela usa a primeira pessoa, eu, ela mexe com as suas emoções. Quando ela usa a segunda pessoa, ela põe você dentro do problema dela. Mesmo que ela não saiba que ela está fazendo isso, é isso que ela está fazendo. Então, de um outro lado, o que você precisa? Falar menos das suas necessidades e colocar o seu marido mais no foco. Porque a gente tem muita mania de se colocar no foco. Ninguém me reconhece, ninguém vê o meu esforço, ninguém sabe o que eu estou fazendo, porque eu acordo cedo.
não está dando certo. Você já viu que isso não dá certo. Você está usando essa estratégia há muito tempo e não está dando certo. Coloca o você. Amor, você. Mas é o você para cima, não é o você para baixo. Nossa, amor, você fez isso tão bem. Nossa, você está tão diferente nisso. Mas usa a palavra você. Porque na construção da linguagem, você vai trazê-lo para o centro da questão. Experimenta o seguinte, um dia que uma pessoa estiver discutindo com você, eu falo isso com os meus alunos, sua mãe está lá, né, porque eu nunca, não tenho isso, ninguém me reconhece, ninguém não sei o quê. Falei, a hora que sua mãe der uma brechinha, porque mãe costuma não dar brecha, ela fala sem parar. A hora que sua mãe te der uma brechinha, você fala, mãe, você tem razão. Gente, que poder que tem você falar com o outro. Você tem razão. Olha isso que você está fazendo. Eu estou vendo sentido nas suas palavras. Me explica melhor. Como você acha que eu posso te ajudar nisso? Como que você acha? Então, seu marido precisa estar em primeiro lugar. Seu marido é o rei da sua casa. Não tem jeito. E não há nada de errado em cada um na sua posição. Porque para ele ser o sacerdote da sua casa, você precisa gerar o ambiente. Você precisa... Olha lá, a Adriana falando, minha filha usa essa técnica comigo, e é verdade. Tá? Então, gente, nós temos um papel. E o nosso papel é gerar o papel do nosso marido. Ele é o arquiteto, nós somos as construtoras. A mulher sábia, ela constrói a sua casa. A mulher toda, ela destrói a sua casa. A mulher é construtora. Só que o construtor precisa de uma planta baixa. O engenheiro, o arquiteto da parada é ele. Experimenta construir um sonho dele, só um. Pergunta para o seu marido, Maria, o que você tem vontade de fazer? O que você tem vontade de experimentar? O que você queria viver? Coloca o desejo, o sonho do teu marido nas tuas orações. Pede ao Senhor para te direcionar, mas para Ele te dar tudo que você pode para você atuar na construção do sonho do teu marido. E você vai ver a sua casa sendo mudada. Sabe como começou a mudança do meu casamento? No dia em que eu falei com o Senhor, Pai, eu não quero ser a esposa que eu acho que eu tenho que ser. Eu não quero ser a esposa que o Alberto merece. Eu quero ser a esposa que o Senhor me chamou para ser. Ali não foi fácil, não, meninas. Mas vocês viram, porque você não viu, Vanessa, chamego do meu marido aqui comigo no início da reunião, falando com as meninas para ouvir, para dar atenção àquilo que eu ia falar e tudo mais. Para chegar ao que a gente chegou hoje, gente, foi muito esforço, empenho, perseverança, determinação, decisão. Não foi só oração, não, tá? Muita oração também. Complementando a sua oração, a minha oração para o Diogo é a seguinte: Senhor, que o Diogo cumpra a tua promessa, que o Diogo seja que o Diogo cumpra o teu propósito aqui na terra, e não a minha vontade, que eu não consiga manipulá-lo conforme a minha vontade, que ele venha cumprir o teu propósito, que cada dia que ele fique mais perto do teu propósito, porque se deixar, minha amiga, a gente se me der asa. Se deixar, não dá asa cobra, não. Então, assim, é essa oração que a gente tem que fazer, porque os nossos maridos têm um propósito, você tem um propósito. E qual que é esse propósito? Todos nós fomos chamados para algo. Todos nós fomos chamados para cumprir a palavra do Senhor. Todas nós fomos chamadas para levar a palavra de Deus para as pessoas, cada uma do seu jeito. Mas a palavra de Deus é para todas, o propósito é para todas. Todas nós
fomos chamadas para levar a palavra de Deus. Cada uma do seu jeito, cada uma com o seu ministério. Mas o chamado e o propósito é para todas. Então, o seu marido tem um propósito também. Através da vida dele, através do ministério dele. Então, a oração é que ele cumpra o propósito dele na terra, conforme a vontade do Senhor, e não conforme a sua vontade, que com certeza não é a mesma vontade do Senhor. Mesmo porque a gente leu aqui, ó. Aqueles que se deixam controlar por sua natureza humana vivem tão somente para agradar a si próprios, ou seja, para fazer a sua vontade. Mas aqueles que vivem de acordo com o Espírito constatam que têm a sua mente controlada pelo Espírito. Seguir o Espírito Santo conduz à paz, à vida e à paz. Mas seguir a velha natureza leva à morte, porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós é inimiga de Deus. Ela nunca se submete à lei de Deus e nunca o fará. A Drica está dizendo aqui, ó, eu gerei meu esposo durante 17 anos, mas as coisas só aconteceram de fato quando eu mudei primeiro. E eu quero fechar a nossa reunião lendo um texto que a Drica me enviou, que eu falei, Drica, tem tudo a ver com a nossa reunião. Eu vou compartilhar aqui. Fui uma tentante. Você conhece esse termo? Então, existem milhares de mulheres que sonham em ser mães, convivem com abortos traumáticos sem nenhuma explicação e mergulham na dor de ventres vazios de vida. Sou Sara, creio que já ouviu falar de mim. Eu sei o que é ter uma promessa que parece que nunca irá se cumprir e perguntas internas sem respostas. Uma dor que é revivida a cada mês de frustração ou a cada gestação perdida. Talvez sua esterilidade não seja física, mas espiritual. Parece que você está infrutífera. Eu havia saído da minha terra, da minha parentela, e estava com uma promessa que nunca se realizava. Você consegue imaginar como estava o meu coração? E quanto mais tempo eu passava, mais o tempo passava, mais impossível parecia. Mas o que eu não sabia era que Deus estava esperando o impossível chegar, para então me entregar um filho lindo em meus braços. Mas no meio do processo, eu errei. A linha do tempo de Deus não é nossa. Não confiei em Deus o suficiente. E fiz o que nós, mulheres, fazemos quando perdemos o controle. Eu tomei as rédeas da situação. Nunca se esqueça que quando você toma as rédeas, você as tira das mãos de Deus. Enquanto a sábia usa a sabedoria para construir, a tola usa as mãos e destrói. Foi desastroso. Eu usei uma pessoa para gerar algo que era meu. Isso gerou competição, arrogância e crises dentro de mim terríveis. Por não esperar, eu gerei teimosia e obstinação. Existem filhos e projetos que são destinados a nascer do nosso ventre. Não pegue emprestado o que Deus não te autorizou. O Senhor responde, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. O filho da promessa estava condicionado ao meu ventre improvável, mas eu não entendia. Atalhos para viver os sonhos de Deus podem ser destruidores. Me arrependi, chorei, aquietei meu coração. O filho do riso chegou, a promessa se cumpre e eu aprendo a deixar Deus ser Deus. Vim aqui hoje te trazer esperança. Você segurará seu bebê e lembrará que tudo é possível para Deus. Não ajude Deus, ele não precisa. Ele é dono do tempo e do seu coração. É óbvio que eu vou mandar esse material lá para o grupo depois, porque a gente precisa meditar nesse texto. Tá, Drica? Muito obrigada pelo teu coração sensível ao Espírito Santo, de ter enviado esse texto para mim. Esse texto fechou com o que a gente falou do início ao fim desta reunião, com versículos que foram citados aqui. Tá? Então, que sejamos geradoras, que tomemos posse do princípio da criatividade do Senhor, que usemos as nossas bocas, os nossos lábios, para criar, para gerar aquilo que desejamos viver e não aquilo que não desejamos viver.
que os nossos olhos sejam os olhos da fé. Que nós vivemos pela fé. Não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Esse é o meu desejo para cada uma de nós, nesta tarde. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então eu amo vocês. Kate, você já sabe que eu vou te ligar. Você já arruma o telefone. Oh, essa viradinha de olho aí ficou feia, viu? Ai, meu Deus, de novo ela vai me ligar. Eu já ia te ligar também, boba. Não tem jeito, não tem escapatória. Tem escapatória, Gente, não, da viradinha de olho não, tá carregada. Eu, a Kate e o meu marido fizemos uma conferência com o Espírito Santo aqui na minha casa. Eu fiz banner, só não postei no Instagram, mas eu fiz banner, mandei para Kate com o horário, os preletores seríamos nós 3, e eu convido você, tá? Convide uma amiga, convide uma pessoa, antes convide o Espírito Santo, faça uma conferência, a gente está fazendo tanta videoconferência, faça uma videoconferência com o Espírito Santo também, tá? Tire um tempo para você compartilhar do que você aprendeu hoje, para você ativar na vida de outras pessoas o que foi ativado. Só uma coisinha que tenha feito sentido para você, não fica com todas, não fica com uma. Pensa aí e fala, Espírito Santo, de tudo que foi falado hoje, o que você quer que eu ponha em prática nessa semana? Se você quiser colocar tudo, você não vai conseguir. Então, coloca uma coisa em prática. Tá bom? Gente, que tarde maravilhosa. Obrigada. Vocês são lindas. Beijo. Até mais para vocês. Vou postar no grupo depois, tá gravando, depois eu posto lá, tá bom? Beijo para vocês.